Boa noite a todos. Vou esperar o pessoal chegar para a gente começar a conversar sobre o tema de hoje. Tá chegando gente aí, Humberto. Isso aí, Humberto. Valeu. Berta Pimenta tá entrando. Tiago, vamos lá. A gente vai esperar o pessoal chegar um pouquinho mais para a gente começar a falar sobre o tema de hoje, a nossa última live do ano. E a gente vai falar sobre um tema bastante relevante, que é a associação do tratamento da diabetes tipo 2 e pela cirurgia bariátrica. Diabetes tipo 2 de difícil controle, né? E a cirurgia bariátrica. Então, a gente vai esperar mais um pouquinho para poder chegar mais gente na sala aí e daqui a pouco a gente começa. Dirceu, um abraço, Dirceu. Começou já a batalha, Dirceu. Tá aí já lutando, graças a Deus, indo muito bem. Parabéns, viu? Então vamos lá. Para começar a falar sobre cirurgia bariátrica e o diabetes, então a gente vai primeiro passar rapidinho para vocês as diferenças, a definição de diabetes, a importância e a relevância do diabetes. Entendeu? E o quanto a gente tem... Luciano Bittencourt, um grande abraço. Eu não estava entendendo realmente o Motumba Base, eu realmente não sabia do que se tratava. Tá? Então, diabetes mellitus é uma doença de uma prevalecência muito grande, 8% a 9% da população brasileira hoje, ela tem diabetes. Entendeu? Então, a gente acredita-se que entre 8 a 9% das pessoas entre 20 e 79 anos de idade vão desenvolver diabetes mellitus tipo 2. E isso, é claro, tem uma importante relevância, visto que ela é a terceira principal causa de morte no Brasil. Então, além das complicações que são relacionadas também à questão do diabetes. Então, para a gente definir um pouquinho, explicar as diferenças entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, a gente vai dar uma explicação bem tranquila, e se alguém tiver alguma dificuldade, a gente pede para perguntar aqui na própria live, que a gente vai esclarecendo aos pouquinhos. Então, primeiro a gente vai entender que diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1. O diabético tipo 1 é geralmente o diabético que adquire o diabetes na juventude e desde o início ele já precisa da insulina. Então, é uma deficiência na produção de insulina pelo pâncreas. Isso acontece de uma maneira súbita, às vezes e bastante sintomática. Então, o paciente faz sintomas de diabetes logo muito jovem, urina demais, toma bastante água, e muitas vezes o diagnóstico do diabético tipo 1 ele é feito no pronto-socorro, quando o paciente descompensa de imediato. O diabetes tipo 1 ele acontece porque o pâncreas, por alguma razão, ele deixa de produzir insulina. Então, isso vai fazendo com que o açúcar no sangue mantenha-se frequentemente elevado, e isso vai gerar uma descompensação imediata no doente. O doente vai desenvolver um quadro que a gente chama de acidose, cetoacidose diabética, e isso vai levar muitas vezes a internações de imediato quando do diagnóstico do paciente. O diabético tipo 2 já é um pouco diferente. O diabético tipo 2, a produção de insulina ela é normal, ou até numa fase inicial, ela é inclusive maior do que no diabético, do que num paciente normal. E o diabetes tipo 2 ele acontece fundamentalmente porque a obesidade, por exemplo, ela acaba fazendo com que o organismo tenha dificuldade de aceitar a insulina que o pâncreas produz. Então, o estado de obesidade acaba levando uma espécie de inflamação crônica no organismo. E as células de gordura, elas não conseguem aceitar a insulina que é produzida pelo pâncreas. Então, num primeiro momento,
o açúcar segue alto e isso acaba estimulando o pâncreas até produzir mais insulina. Então, numa fase inicial, o diabético produz mais insulina, o diabético tipo 2, do que o diabético, do que a pessoa normal, que não tem diabetes. E à medida que vai passando o tempo, esse diabético tipo 2, ele acaba estimulando tanto o pâncreas a produzir insulina, que as células beta, que são as células do pâncreas que produzem insulina, elas acabam por se esgotar. E aí, nesse momento, esse diabético ele passa a depender de insulina também. Então, isso, ou seja, acaba evoluindo o diabetes tipo 2 ao longo do tempo para dependência de insulina também. Então, é fundamentalmente para esse tipo de diabetes que a gente vai ter a cirurgia como um fator de ajuda no controle. A gente sabe que dos diabéticos que são tipo 2, 80% deles são obesos. Apenas 20% não tem obesidade. Então, é nesse foco, é nesse tipo de paciente que a gente vai focar para entender que a cirurgia bariátrica vai conseguir algum resultado no controle do diabetes, um resultado bastante importante. É muito importante a gente salientar que não há cura. O diabético ele não é curado pela cirurgia, assim como a obesidade também não cura com a cirurgia. Na verdade, é uma forma muito eficiente, é a forma mais eficiente que a gente tem nesse momento para controlar tanto a obesidade quanto o diabetes. Então, é importante entender que assim como o paciente que faz cirurgia bariátrica, se ele não faz uma modificação de estilo de vida importante, ele vai voltar a desenvolver a obesidade, a mesma coisa vai acontecer também com relação ao diabetes. Se ele não conseguir de toda maneira controlar, incluir atividade física, acertar sua dieta, com o tempo ele pode, sem dúvida nenhuma, voltar a aumentar os níveis de glicemia e até voltar a tomar medicações novamente para controlar o diabetes. Então, a gente sabe que o mecanismo pelo qual a cirurgia ela controla o diabetes, hoje em dia ele é bastante compreendido. No começo da cirurgia bariátrica e metabólica, no começo eu diria que não, mas assim, por volta do início dos anos 2000, alguns pacientes que eram operados acabavam saindo do centro cirúrgico já com a glicemia mais controlada, mesmo antes de terem perdido peso. Então isso acabou intrigando grande parte das pessoas que estudavam a cirurgia bariátrica e aí perceberam que existia alguma coisa de diferente ali, que não era simplesmente só a questão da perda de peso, não era só porque o paciente emagrecia que ele acabava controlando o diabetes. E esse achado ele foi tão interessante, mas foi tão relevante para as pessoas que trabalham com isso, que inclusive os nomes das sociedades de cirurgia bariátrica, tanto do Brasil quanto americana e em outros lugares do mundo, acabou mudando para cirurgia bariátrica e metabólica. Então isso por volta do ano de 2004. E aí foram estudar por que acontecia isso, do paciente antes mesmo de ter emagrecido e já ter o seu diabetes controlado. Entendeu? Então, e aí descobriram que quando os alimentos caíam em um determinado ponto do intestino, quando você fazia derivação gástrica, né, quando você fazia o desvio do intestino, caía alimentos sem digestão num lugar onde inicialmente não acontecia. Entendeu? Então, e isso acabava fazendo com que o intestino produzisse uma espécie de hormônio. A gente vai falar outras vezes aqui durante essa explicação, que a gente chama esse hormônio produzido pelo intestino de incretina. Então essa incretina tem o nome de GLP-1, e esse GLP-1 ele agia no pâncreas aumentando a produção de insulina
e dessa forma fazendo com que a glicemia do doente reduzisse, mesmo antes dele ter perdido peso. Então, logo nos primeiros dias da cirurgia. Então, isso acabou fazendo com que as pessoas começassem a estudar de maneira mais incisiva os efeitos desse tipo de alteração. Então, a gente sabe, a cirurgia bariátrica parece uma coisa recente, mas na verdade assim, já se faz cirurgia bariátrica, o conceito de cirurgia bariátrica, ele é do final da década de 50, e o termo cirurgia bariátrica, ele surgiu por Mason, que foi um dos primeiros cirurgiões a estudar esse tipo de coisa, na década de 70, final da década de 70. Então a gente já tem bastante tempo estudando o emagrecimento por intermédio da cirurgia. E mais recentemente a gente tem acrescentado essa história da cirurgia bariátrica como um potencial muito grande para lidar com os pacientes que são diabéticos tipo 2 e são refratários ao tratamento clínico. Então, lembrando, diabetes, tratamento inicial, ele é sempre com remédio, sempre com acompanhamento com o endocrinologista, e o endocrinologista inicia o tratamento geralmente com metformina, que é uma medicação bastante comum, bastante presente e de fácil prescrição. A gente tem, inclusive, gratuitamente via posto de saúde. Então, e além disso, claro, o paciente tem que fazer o ajuste da alimentação, tem que tirar o açúcar, tirar o carboidrato e fazer todas as modificações que são necessárias para o controle. E aí, quando a gente não consegue realmente um controle, a gente então parte para outras alternativas. Então, existem novas medicações surgindo no mercado também para o controle do diabetes. E de 2016 para cá, houveram algumas mudanças quando as sociedades brasileiras, tanto de cirurgia bariátrica, quanto de endocrinologia, quanto as sociedades de diabetes, e eles resolveram então mudar um pouco o conceito e ampliar essas indicações, porque os resultados que se atingia de controle de diabetes com a cirurgia, eles realmente eram muito bons. Daí por diante começou a entrar em discussão algo bastante importante, que era os pacientes que não tinham índice de massa corpórea suficiente para fazer uma cirurgia bariátrica de modo convencional. Para a gente dar uma revisada bem rapidinho, então assim, para fazer cirurgia bariátrica, a gente tem que ter mais do que 5 anos de obesidade, tentativa de tratamento clínico por pelo menos 2 anos, e além disso tem que ter um índice de massa corpórea, que se calcula com o peso sobre a altura dividido sobre a altura ao quadrado. Então, pessoas com índice de massa corpórea acima de 40 têm indicação de cirurgia bariátrica. Os pacientes com índice de massa corpórea entre 35 e 40, com doenças associadas, também têm indicação de cirurgia bariátrica. Então, hipertensão, problemas na coluna, problema nos joelhos, entendeu? Doença do refluxo, mesmo diabetes, síndrome dos ovários policísticos, infertilidade. Então, enfim, uma série de doenças cujo tratamento da obesidade leva à resolução ou melhora desses quadros. Então, para esses pacientes já era ponto passivo de que a cirurgia já tinha uma indicação realmente para ser feita. Daí então começou a aparecer nas discussões, entendeu? Os pacientes que eram obesos, que tinham um índice de massa corpórea acima de 30, né, mas eram inferiores a 35 e tinham diabetes de difícil controle. Então, a partir de 2017, o Conselho Federal de Medicina e as sociedades de especialidades chegaram à conclusão de que realmente existia muita vantagem no controle do diabetes, utilizando a cirurgia, mesmo para os pacientes que não tinham índice de massa corpórea acima de 35. Então, entre 30 e 35, o paciente diabético ele passou a ter indicação com o aval do Conselho Federal de Medicina para cirurgia bariátrica. Então, daí por diante, então,
desde então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e as demais sociedades de especialidade têm feito uma campanha, aliás, uma campanha bastante intensa, com participação de bastante gente do meio médico. Já teve vídeo gravado com Drauzio Varela, já teve vídeo gravado com outras pessoas que compraram essa briga, para que as agências reguladoras que fazem com que os planos de saúde adotem ou paguem, custeiem essa cirurgia, que eles fossem, portanto, obrigados a também custear esses pacientes entre 35 e 40. A campanha com coleta de assinaturas, inclusive, terminou há uma semana, e a gente espera que os conselhos técnicos que avaliam esse tipo de situação, que eles realmente aceitem essa nossa reivindicação, porque é um benefício muito grande para os pacientes que estão nessa situação aí. Sou Carlos de Gobela, um grande abraço. Estou vendo que entrou agora aí, a Ju também, Ju Rodrigues Pontes. Sejam bem-vindos. Tá? E a gente já está aí conversando sobre o nosso tema. Então, a situação atual é de se discutir e tentar que os convênios eles arquem com os custos da cirurgia bariátrica para os pacientes que são diabéticos e diabéticos de difícil controle, mas que não tenham índice de massa corpórea suficiente para poder ter uma cirurgia bariátrica indicada de modo formal. Então, a gente vai começar a responder algumas perguntas, e eu gostaria que se alguém de vocês aí tiver realmente curiosidade em algum tema relacionado a isso especificamente, podem fazer a pergunta por aqui, a minha equipe faz chegar até mim e eu vou respondendo à medida que a gente vai conseguindo, tá? À medida que vai dando um tempinho para a gente aqui. Tá? Então, a primeira pergunta relacionada à questão geral, tá? Quanto tempo depois da cirurgia a gente deve iniciar as atividades físicas. Então, olha, a gente tem optado por cada vez mais precocemente estimular o paciente a fazer atividade física, porque a gente considera que é fundamental a atividade física para ajudar a cirurgia bariátrica a ter o efeito desejado. A gente vai lembrar que a cirurgia bariátrica ela vai fazer com que o paciente tenha uma perda de peso muito acentuada nos primeiros 3 meses. E quando a gente perde aí 15, 25 quilos num intervalo tão curto de tempo, a gente não perde só gordura, a gente perde também massa muscular. E o fato é que se a gente perder muita massa muscular, à medida que vai passando o tempo, 1 ano, 2 anos, quando estabiliza a perda de peso por conta da cirurgia, a gente vai estar com o metabolismo muito baixo. Lembrando que o músculo ele gasta muito mais energia para poder se manter ativo, mesmo nas atividades corriqueiras, do que a gordura ou os outros tecidos corpóreos. Então, a gente pretende que a gente inicie a atividade física o mais precoce possível, em torno do 25º ao 30º dia, para que o doente não perca massa muscular, para que ele mantenha essa massa muscular. Então daí a nutricionista orienta uma dieta rica em proteínas, né? E a gente estimula que a atividade física de força, fundamentalmente musculação, que é o que a gente entende que é o mais adequado. Até eu brinco com o pessoal aqui, né, do projeto Graciane Barbosa, né? Então a gente, para as meninas elas ficarem fortes, claro que eu não pretendo que elas fiquem desse tamanho, mas a ideia é que elas façam massa muscular, que elas preservem a sua massa muscular, porque isso vai ajudar sem dúvida nenhuma que elas tenham um emagrecimento saudável e que a gente não tenha, com o passar do tempo, um reganho de peso, porque eu vou manter aqui, além dos benefícios estéticos, então a gente vai ficar menos flácido, porque você vai perder bastante peso, e aí o músculo preenche parcialmente aquilo que a gordura ocupava, e além dos benefícios do ponto de vista da liberação de endorfina, que melhora o astral, o humor, mantenha a pessoa mais animada, e ainda tem essa questão da gente não ter uma diminuição muito acentuada dos músculos
e com isso uma chance maior de reganho de peso. A gente brinca que o obeso, o magro, que tem pouca massa muscular, ele é um magro gordo, e na verdade ele metabolicamente ele tem um metabolismo muito baixo e isso vai fazer com que ele tenha uma chance muito maior de fazer um reganho de peso na sequência. Uma pergunta de ordem prática aqui relacionada à cirurgia em si, quantos dias internada e se precisa ou não de acompanhante. Então, basicamente, assim, a nossa equipe, 80%, 90% dos pacientes, eu acho que hoje até mais do que 90%, recebe alta no dia seguinte à cirurgia. Então, os pacientes que eu operei hoje, operamos 4 doentes hoje, amanhã por volta de meio-dia, se tiver boa aceitação da dieta, se tiver um dor sob controle, vão receber alta em torno de meio-dia do dia seguinte à cirurgia. Portanto, passam uma noite no hospital. E a outra pergunta de ordem prática é se precisa de acompanhante. Na verdade, é desejável o acompanhante. Se você tiver sempre condições de ter um acompanhante do lado, é sempre bastante interessante. Mas existe a questão burocrática do convênio. Alguns convênios dão direito ao apartamento, outros não. Os que não dão direito, ainda assim, pode-se conversar com a enfermagem para ficar um acompanhante. Tem que ser do mesmo sexo da enfermaria onde você está internado. Então, é mais ou menos por aí. Uma pergunta mais relacionada ao tema de hoje, então como fazer para manter a glicemia equilibrada após a cirurgia? Olha, é uma pergunta bastante pertinente, porque logo depois que você faz a cirurgia, você vai entrar aí numa dieta líquida e de baixa caloria por um intervalo de 15 dias, ou até mais, dependendo da equipe, ou dependendo da orientação da nutricionista, ou dependendo de qual técnica foi utilizada. E nesses primeiros 15 dias, essa dieta líquida, ela é uma líquida sem absolutamente nenhum tipo de carboidrato. Então você não pode adoçar, e geralmente adoçante que você utiliza não pode acrescentar açúcar. Então é claro que se você é um paciente diabético, por exemplo, que toma insulina, vai ficar um pouco complicado. Então a gente vai ter que fazer destro com constância e utilizar a insulina somente quando houver a necessidade da utilização. Então, num primeiro momento, a gente toma essa postura de medir com mais frequência e de não tomar insulina nas proporções que você tomava antes. Isso serve também para os hipoglicemiantes orais, a metformina, os demais remédios que você toma por boca. Como você não vai estar ingerindo nada calórico, é importante a gente estar aferindo a glicemia para a gente saber o momento certo de utilizar ou não. O apoio da equipe multidisciplinar é fundamental nessa fase. Então, se tiverem inseguros com relação a isso, a gente entra em contato com a nutricionista, entra em contato com a clínica e a gente esclarece caso a caso da maneira como for mais relevante. Uma outra pergunta aqui é como fica o diabetes depois da cirurgia? Tem que aplicar insulina todos os dias? Então, em um primeiro momento, a gente vai controlar isso com o destro, ou seja, a gente vai lá furar o dedinho e aí vai acompanhar como é que está a evolução pelo que foi exposto. A gente vai ter uma dieta que não tem praticamente nenhum tipo de carboidrato e é líquida durante 15 dias, então em torno de 750, 800 calorias dia. E nessa situação, aplicar insulina poderia ser um risco de fazer hipoglicemia. Então nós vamos ter que tomar bastante cuidado. E quando acontecer uma situação parecida com essa, a gente entra em contato com a equipe e a equipe esclarece caso a caso de que maneira a gente vai conduzir essa situação. Aí tem um paciente que fez uma pergunta aqui, que estava pré-diabético e fez a cirurgia do dia 30 do 11. Eu acho até que está acompanhando aqui a nossa live, se eu não me engano. Mas E aí ele está perguntando depois de quanto tempo eu posso fazer novos exames. Eu imagino que seja isso, que não chegou a concluir a frase aqui. Então, bom, a gente faz a cirurgia e a gente retorna na clínica em torno de 15 dias depois da cirurgia. Nesse primeiro retorno, a gente vai acompanhar as evoluções, os ferimentos que foram, se estão cicatrizados, bem cicatrizados ou não, se existe alguma infecção, se aceitou bem a dieta, se sentiu bem com a dieta que foi ofertada, se não tem edema nas pernas, se não tem inchaço nas pernas que poderia dar indício de uma trombose ou algo do tipo.
Entendeu? Não tendo nada disso, a gente orienta com relação ao Dirceu, exatamente, eu acredito que tenha sido o Dirceu, respondeu aqui, já estou respondendo para o Dirceu aqui, tá bom? Então, e aí o que acontece? Esse retorno é para isso, para a gente entender como é que está sendo a aceitação da dieta, como é que foi a evolução da dor, então, e as coisas mais relacionadas ao pós-operatório e imediato mesmo. Depois disso, a gente tem um segmento com a nutricionista, nesse intervalo, para a progressão da dieta, para saber quando que vai entrar na dieta pastosa, e nesse sentido o nutricionista é fundamental. E no nosso caso a doutora Daiane é que vai orientar com relação a essas mudanças na dieta. O retorno na clínica para passar com a equipe, comigo, com a equipe ou com endócrino ou com cardio, ele vai acontecer por volta do 3º mês. Nesse momento a gente já tem como entender, já tem como demonstrar as alterações metabólicas, o quanto foi favorável a cirurgia, e aí a gente já vai observar uma mudança nos perfis das gorduras do sangue, você vai perceber que o colesterol já baixou bastante, que o triglicéride já baixou bastante também, e a gente vai conseguir entender como é que está se comportando a glicemia durante esse período. E nesse momento também a gente começa a fazer o monitoramento das vitaminas, do ferro, que são as coisas que a gente, dependendo da técnica, a gente vai ter bastante preocupação em estar controlando, principalmente durante o primeiro ano e depois também nos anos subsequentes à realização da cirurgia. Então, Dirceu, é isso aí. Então, por volta de 3 meses, você vai voltar com a gente aqui, e aí já pode entrar em contato com as meninas da clínica para que elas adiantem as solicitações dos exames, para que você já venha na consulta com esses exames prontos, e aí a gente consiga já dar andamento tomando um pouco do seu tempo para poder resolver o teu problema de maneira mais adequada possível. É claro, nesse intervalo de tempo, se você tiver algum problema, você entra em contato com a equipe, na clínica, no telefone da clínica, e as meninas me passam as demandas e a gente resolve com relação a isso. Uma outra pergunta agora aqui, depois de quanto tempo o diabetes melhora depois da cirurgia bariátrica? Então, na verdade é uma coisa bastante curiosa. Dependendo do caso, também relacionado à dieta de pós-operatório, que é uma dieta hipocalórica, é uma dieta líquida, então muitas vezes o doente sai do centro cirúrgico ou sai do hospital já com níveis de açúcar menores do que antes da cirurgia. Entendeu? Então, até foi exatamente isso que chamou a atenção das pessoas para o fato do paciente diminuir os níveis de açúcar antes mesmo de terem perdido peso. Então, já começa a controlar melhor assim que sai do centro cirúrgico, principalmente quando a gente fala na cirurgia de bypass. Entendeu? No sleeve, o controle do diabetes ele é mais comum, né? Assim, à medida que ocorre a perda de peso. A gente não tem esse mecanismo da produção dessa incretina chamada GLP-1, então é mais relacionado à diminuição da resistência à insulina. Pode ser que demore um pouco mais, mas em geral, mesmo o seu Carlos Rigobello zerou já imediato, né, seu Carlos? Então, isso acontece realmente em alguns pacientes e é realmente bastante impressionante a maneira como isso acontece. Aqui tem uma pergunta bastante relevante. Mesmo quem é magro pode fazer a bariátrica para curar diabetes? Bom, a pergunta que a gente vai... a primeira pontuação que a gente vai fazer é que assim como a cirurgia bariátrica ela não cura a obesidade, ela controla muito bem a obesidade, é a maneira mais eficaz de controlar a obesidade. Ela também não cura o diabetes, então curar não é um termo muito adequado. A gente controla de maneira muito eficiente e a gente tem um monte de trabalho já mostrando que mesmo a longo prazo, entendeu? Esse diabetes segue, um percentual muito alto dos doentes segue bastante controlado. Então, na verdade é um controle, não uma cura, né? E na verdade a gente não tem indicação de fazer para o momento das cirurgias bariátricas que a gente tenha, entendeu? A gente não tem indicação de fazer para pacientes que não sejam obesos. Então a gente sabe que o diabetes tipo 2, ele acomete 80% dos pacientes
com diabetes tipo 2, eles são obesos. Então tem 20% que não são. Para essas pessoas ainda não temos indicação de realizar a cirurgia bariátrica, na verdade nesse caso cirurgia metabólica, porque a intenção realmente não é tanto a perda de peso, mas é o controle da glicemia. Então, não, a gente não tem indicação de fazer cirurgia bariátrica para controle de pessoas não obesas que sejam diabéticos. O que tem de diferente é que a gente não precisa ter um índice de massa corpórea tão grande, a gente não tem como para poder realizar. Então, as discussões mais recentes indicam que a gente faça cirurgia bariátrica para a obesidade grau 1. Então, essa é a discussão, é isso que a gente está, nesse momento, enfatizando, que o Conselho Federal de Medicina já preconiza, e a nossa briga agora, junto à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e às sociedades de endocrinologia e de diabetes, é justamente de entender que o convênio deve custear cirurgias para os pacientes com um índice de massa corpórea de 30, portanto não tão obesos quanto os pacientes que vão para a cirurgia bariátrica. Então, e há inúmeros benefícios nisso. Então a gente entende que não só controla mais a glicemia, como diminui bastante a chance do paciente fazer um acidente vascular cerebral. Para se ter uma noção, depois da cirurgia metabólica, a gente tem uma redução dos infartos em torno de 29% dos infartos. Então, e com relação aos acidentes vasculares cerebrais, aqueles que são principalmente os isquêmicos, que são principalmente provocados pela aterosclerose, pelo acúmulo de gordura na parede das artérias, a redução é de 34%. Então, além da diminuição dos pacientes que são diabéticos, que acabam tendo que fazer hemodiálise, diminuem bastante também. Então, para esses pacientes que são obesos, mas não tão obesos a ponto de precisarem de uma cirurgia bariátrica, então, sim, para esses tem indicação realmente da realização da cirurgia, mas para o paciente magro, não. Então, diabético tipo 2 magro, não. Somente os obesos, mesmo os obesos mais leves, com índice de massa corpórea entre 30 e 35. Essa nesse momento, é o que preconiza as sociedades de classe, as sociedades de cirurgia, de endocrinologia, de diabetes, e isso é que ratifica o Conselho Federal de Medicina. Tá? Eu estou só pegando um gancho aqui da Thaís, que ela está perguntando se tem idade limite para fazer a cirurgia bariátrica ou a cirurgia metabólica. Então, na verdade, tem uma recomendação que ela seja feita entre os 18, entendeu? E os 65 anos. No caso da cirurgia metabólica, consensual hoje 60, mas os pacientes que estão fora desse perfil etário, então não é que seja proibido, mas é que a discussão tem que ser um pouco mais ampla, a gente tem que avaliar quais são os riscos que a cirurgia, que esse paciente tem para esse tipo de cirurgia, já que é uma cirurgia de grande porte, e aí escolher com mais parcimônia. Tá? Uma outra pergunta aqui. A bariátrica é boa para qualquer tipo de diabetes? Bom, é uma pergunta bastante interessante. Nesse momento, a cirurgia bariátrica ela tem um consenso com relação à indicação para o diabético tipo 2, que é aquele diabético que ficou diabético com o vídeo, estou voltando agora, cuja produção de insulina ela é normal ou até aumentada, tá, num primeiro momento. Então, é para o diabético tipo 2. Agora, você vai, se me perguntarem, se é o diabético tipo 1 que fizer a cirurgia bariátrica, vai ter benefício com ela também? Então, um trabalho realizado na Suécia, há coisa de 2 ou 3 anos atrás, demonstrava que os pacientes que eram diabéticos do tipo 1 e tinham feito cirurgia bariátrica, eles tinham um menor índice de acidentes vasculares cerebrais, de infartos. Em compensação, eles faziam descompensações relacionadas ao diabetes, como cetoacidose, por exemplo, com mais frequência. Então, nesse momento, a gente não discute para esse tipo de doente ainda, embora não seja uma contraindicação. Se ele é um diabético tipo 1 e é obeso, e tem as demais indicações para a cirurgia bariátrica, pode se discutir de se fazer para ele também.
mas nesse momento a gente discute apenas para os diabéticos que não dependem inicialmente de insulina. Ou melhor, são os pacientes caracterizados como diabetes tipo 2. Tá? E tem um outro detalhe, a gente sabe que o resultado da cirurgia ele vai ser melhor para o diabético tipo 2 quanto menos tempo tiver de diagnóstico para a doença. Então a gente sabe que depois de 10 anos de diabetes, a tendência é que ele não tenha uma melhora tão acentuada como naquele paciente que fez nos primeiros 5 anos da incidência do diabetes. Então é importante também que essa decisão pela cirurgia ela seja, se possível, mais precoce. Naqueles que têm, claro, difícil controle, né? Que não conseguem realmente controlar a cirurgia, de controlar o diabetes da maneira mais adequada. Uma pergunta aqui que é bastante interessante, é sempre bom a gente frisar e frisar de novo e mais uma vez. O acompanhamento com a nutricionista é importante? Não, ele não é importante, ele é fundamental, entendeu? Porque a cirurgia, mais uma vez, a cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia que controla tanto a obesidade quanto o diabetes, mas ela não cura, entendeu? Então, não é uma cura. Então, para que a gente tenha efetividade na cirurgia, que ela seja realmente consiga controlar de maneira eficiente, é necessário que a gente faça modificações na alimentação, que a gente siga uma dieta mais saudável, entendeu? E que a gente faça atividade física regular. Então, no primeiro ano da cirurgia bariátrica é fundamental até para você voltar a se alimentar de maneira adequada, normal, como quase todas as pessoas fazem, claro, numa quantidade menor do que você fazia antes, mas se alimentar com todas as coisas que as outras pessoas se alimentam. Então, não só a nutrição, como a equipe multidisciplinar como um todo, eles são realmente fundamentais. E o Carlos Rigobello pontuou aqui, a Day é um amor. E além de ser um amor, ela é uma excelente nutricionista, entendeu? Muito competente, muito gabaritada para fazer o que faz, e é realmente um privilégio contar com ela como a nossa nutricionista da equipe. Então, sim, o psicólogo também é bastante importante, entendeu? Também vai ajudar nessa fase de você conseguir lidar com a sua nova realidade e conseguir lidar também com o controle da compulsão, que é a principal causa de reganho de peso, você não conseguir controlar a compulsão, a alimentação. Então, não só a nutricionista, como também o psicólogo, e também a equipe de educadores físicos, de fisioterapeutas. Então, a gente sabe que grande parte dos obesos, quando vai fazer atividade física, ele já não tem um joelho tão bom, uma coluna tão boa. Então, a equipe de fisioterapia ou de educador físico, para voltar a atividade física e incluir a atividade física como algo de rotina para você, claro, é fundamental. Então, sem dúvida nenhuma, é fundamental. E é um dos grandes segredos da gente conseguir fazer isso funcionar de maneira adequada e decente. Tá? Uma pergunta que eu acho que eu já respondi, mas eu vou voltar de novo aqui. Quanto tempo após a cirurgia eu posso começar a fazer a musculação? Então, cada vez a gente orienta que se inicie o mais breve possível. Então, em torno de 25 e 30 dias de pós-operatório é o tempo em que a gente acredita que seja o adequado para você iniciar a atividade de atividade física, e aí com foco em musculação. Entendeu? Então, com 25, entendeu? A 30 dias depois da cirurgia, e fundamentalmente atividade de força. Então, de 25 a 30 dias depois da cirurgia, a gente vai começar a fazer as atividades de força, entendeu? Principalmente de força, e a gente sempre, é um costume com um paciente que tem obesidade, querer fazer esteira, ou querer fazer caminhada ou corrida. Então, a orientação principal, como a gente vai perder músculo muito rapidamente no começo, a ideia é que você
faça atividade de força e não foque na perda de peso baseado em exercício aeróbico. Então o aeróbico vai acelerar a sua perda de massa muscular. Então, não é que não pode fazer esteira, pode, mas a gente não pode focar a atividade física nisso. A gente tem que focar realmente na atividade física, né, baseada em ganho de força. Aí alguém pode perguntar, mas só musculação? Ou tem mais alguma coisa que a gente pode fazer? Entendeu? Que tem algum outro tipo de atividade que a gente pode fazer para poder também ajudar nesse processo. Então, Pilates também tem uma grande indicação, porque também trabalha muito a questão de força, principalmente a questão de tronco, e os exercícios na água, a natação, hidroterapia, para quem realmente não tiver alguma dificuldade com relação a joelho, articulação do quadril, articulação dos pés, tornozelo. Então é uma boa opção para quem realmente não gostar muito de musculação. A gente sabe que o paciente obeso, de uma maneira geral, ele tem uma certa resistência para a academia, né? A academia é um ambiente inóspito, né? A gente que tem obesidade mórbida, vai para a rua, a gente já sofre preconceito na catraca do ônibus, no cinema, em todos os lugares para onde vai, no refeitório da empresa. E aí o que acontece? Mas é um lugar comum. Quando eu vou para uma academia, imagina, eu estou entrando num lugar onde a maior parte das pessoas tem um culto pelo corpo, uma pessoa ela tem um apreço pela estética, e isso para o obeso é algo que gera muita dificuldade, entendeu? De participar desse ambiente, de estar nesse ambiente. Então a gente sabe que existe alguma resistência com relação a isso. A nossa equipe tem, inclusive, uma academia que é um pouco diferenciada com relação a isso, a Rehab, que fica na Água Fria e que tem um perfil diferente, porque realmente não é uma academia voltada simplesmente só para atividade física, mas fundamentalmente para reabilitação e funcional. Então é onde você pode realmente se sentir mais à vontade para poder fazer atividade física sem estar preocupado com isso e com ganho principalmente de foco, principalmente em ganho de massa muscular. Eu estou pedindo para a minha equipe aqui repassar algumas perguntas que foram feitas durante a live para que a gente consiga responder. Tá? Então, uma outra pergunta que foi feita aqui é: eu tenho muito refluxo, posso fazer sleeve mesmo? Olha, não é a melhor indicação, aliás, é uma das contraindicações de você fazer a cirurgia bariátrica sleeve, é justamente o refluxo. É uma cirurgia que vai aumentar o teu refluxo. A gente até pode, junto, na hora de fazer o sleeve, optar por fazer um ajuste no espaço onde o esôfago desce até a cavidade abdominal, que a gente chama de ato. A gente aproxima ele para diminuir a questão do refluxo, mas se você tem muito refluxo, minha recomendação é que você converse com a equipe para a gente tentar um outro tipo de cirurgia que seja mais adequada, e nesse caso o bypass tem uma indicação mais precisa. Tá? Então, é isso. É uma pergunta que fizeram, eu acho que não consta aqui entre as que estão relacionadas, mas é que é importante falar sobre isso também. Se qualquer tipo de cirurgia bariátrica ela serve para controlar o diabetes. Não. Na verdade, as duas cirurgias bariátricas mais realizadas no momento, não só aqui no Brasil como no mundo, que são o bypass e o sleeve, ambas podem ser utilizadas para controle do diabetes. Existe um resultado melhor para o bypass. Então, o bypass ele tem um resultado melhor para controle do diabetes do que o sleeve. Mas mesmo o sleeve ele também funciona. Os mecanismos de funcionamento de uma e de outra para controlar o diabetes, eles são diferentes. No bypass, como a gente desvia a parte do alimento, além de restringir em torno de 50 ml o tubo alimentar, o estômago, então a gente ainda desvia em torno de 2 metros, ou seja, o alimento vai encontrar as secreções que fazem digestão 2 metros abaixo da onde encontrava antes. E isso faz com que o alimento, sem ser digerido de maneira adequada, que ele
acabe por chegar a essa região do intestino onde não chegava antes. E isso faz com que o intestino produza um hormônio, uma incretina, que é o nome que a gente dá a esse hormônio produzido no intestino, que se chama GLP-1, e esse GLP-1 ele estimula a produção de insulina e isso faz com que o controle do diabetes seja mais efetivo. A gente sabe que essas cirurgias, inclusive a longo prazo, conseguem uma remissão, um controle do diabetes em até 80%, 83% dos pacientes. Então, é realmente bastante efetivo a bypass para o controle da glicemia. E mesmo o sleeve, um outro mecanismo, o sleeve, ele acaba fazendo com que a gente retire a parte do estômago onde tem uma outra incretina, uma outra substância chamada grelina, que é uma substância que aumenta o nosso apetite. Então, quando eu retiro ela, eu fico com a fome controlada e isso faz também com que a gente perca peso, e porque perde peso, a gente diminui a resposta inflamatória que a obesidade gera e diminui a resistência das células de gordura à insulina. Então, isso é bastante, tanto uma quanto outra, existe ligeiramente um controle mais efetivo quando a gente faz o bypass, mas mesmo o sleeve, ele também é bastante interessante para o controle da glicemia. Então, tanto uma quanto outra cirurgia servem bem para o mesmo propósito. Tem uma outra pergunta que chegou ainda durante a live aqui, é se você pode tomar café depois de fazer a cirurgia bariátrica. Bom, de início, enquanto você tiver com a dieta líquida restrita, não. Então, vai chegar um momento em que a nutricionista vai dizer para você, olha, nesse momento em diante você pode começar a tomar o café. No começo dessa retomada da sua alimentação, ela vai orientar que você faça um café com leite, com mais leite do que café. E aos poucos, quando você tiver adaptado a sua rotina alimentar, então absolutamente não tem nada que vai ser proibido ou completamente proibido. A nutricionista vai orientar a maneira como você vai fazer essa retomada. Mas nos primeiros dias não, depois, na medida que a gente vai evoluindo na sua dieta, sim, vai chegar um momento que você vai voltar a se alimentar com tudo, inclusive vai poder voltar a tomar o café. Certo? E exatamente, Kate, é importantíssimo nesse sentido o acompanhamento da nutricionista, porque ela que vai dizer para você quando é que a gente vai retomar alguns hábitos. E os hábitos que são mais nocivos, a gente espera que vocês realmente não retomem, nunca. Então, mas o café eu acho que a gente não vai ter, não vai ser por um longo período que você vai ficar sem o café. Você vai com certeza você vai conseguir voltar a tomar o café com, assim, realmente logo. Então, gente, é o seguinte, essa é a última live do ano e eu queria aproveitar essa final aqui para poder agradecer a todos vocês que me deram o privilégio de ser o médico responsável pelo seu processo de mudança, junto com a minha equipe. Eu queria também agradecer demais a minha equipe da clínica, a minha nutricionista Dai Teixeira, ao meu psicólogo Ângelo, as meninas que aqui trabalham comigo na clínica, as minhas secretárias, a Priscila, a Thay, e realmente foi um ano bastante complicado para todas as pessoas, entendeu? Por conta dessa pandemia, por conta de tudo que a gente tem vivido do ponto de vista de isolamento social, e a gente conseguiu realmente chegar até o final desse ano com muitos pacientes operados e com uma mudança de vida bastante importante e sobrevivendo a isso tudo. Então eu queria também aproveitar para agradecer a minha equipe que nos ajuda aqui com relação ao marketing, a equipe da Pine, que realmente foi fundamental para a gente conseguir fazer esse tipo de coisa. Para mim era uma nova fronteira que estava abrindo aí, porque realmente eu sou um cirurgião de meia idade tentando fazer, me adequar às novas tecnologias. Então, agradecer também a minha parceira de vida, que é a Glaucia, minha esposa, que é também administradora da clínica, que tem me dado todo esse suporte para enfrentar esse ano
que realmente foi um ano muito difícil para todo mundo. Eu queria deixar aqui as boas festas para vocês, entendeu? E que a gente tenha um ano que vem muito melhor e que a gente consiga realmente sair desse período difícil que a gente está passando por conta dessa pandemia, e que a gente realmente consiga evoluir bastante nas nossas demandas, nos nossos projetos. Deixar aqui um abraço forte a todos aí e dizer que nós estamos aqui à disposição de vocês para continuar aí nessa jornada de ajudar vocês a mudar de vida. Um grande abraço para vocês e um bom ano novo para todos.